Henning Gustav Ritter, um alemão que veio para o Brasil em 1936 e em 1949 se transferiu para Goiânia. Aqui, ele se tornou professor e ajudou a criar a primeira faculdade de artes da nova capital. Hoje, ele empresta seu nome para uma das mais conceituadas escolas de artes de Goiás, o Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter. E para contar quem foi Gustav Ritter e também sobre a escola, convidamos o diretor da instituição, o psicólogo e professor Edmar Carneiro. Olá, professor, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Enzo, obrigado pelo convite. Agradeço em nome da secretária Fátima Gavioli e do governador Ronaldo Caiado essa oportunidade para a nossa escola. Bom, a nossa entrevista nós temos que dividir quase que em duas. Falar de Gustav Ritter e do Instituto, também o Instituto Gustav Ritter. Vamos começar cronologicamente. Quem foi Gustav Ritter, esse alemão que chegou no Brasil na década de 1930? Ele fugia do nazismo? Sim, ele com a sua família, ele veio para a América do Sul, né? Depois de passar pela Europa, fugindo da guerra. E o interessante, Enzo, que quando ele chegou aqui em Goiânia, e a natureza, o cerrado, né, do estado, é aquele olhar do estrangeiro sobre as mesmas coisas que nós enxergamos todos os dias e não temos esse olhar diferenciado, esse olhar de artista. Então, o Gustav Ritter, o homem, ele teve esse olhar diferenciado e isso influenciou muito na sua obra, de mostrar para o Brasil, para Goiás, a beleza da natureza, a beleza do estado. E como é que ele veio parar em Goiás já em 1949? Ele veio convidado para ser professor da Escola Técnica Federal de Goiás. Foi o primeiro lugar onde ele esteve aqui. E ele se apaixonou. E ele disse, daqui nós não vamos mudar mais. Ele tinha mudado de alguns espaços a nível nacional, né? E ele se apaixonou. E que bom que ele se apaixonou, né, Enzo? Porque ele impactou a arte goiana. Os anos 70 foram o auge da carreira de Gustav Ritter. Em 1971, ele participou da Bienal de São Paulo. Na oportunidade, o artista teve uma sala de 100 metros quadrados, onde apresentou 9 esculturas. Ritter também expôs no panorama tridimensional da arte brasileira, no Museu de Artes de São Paulo. Parte de sua obra foi integrada ao acervo do MAN. Ele foi muito próximo, olha só que curioso, né? O alemão, na época de pós-guerra, foi muito amigo do italiano, o Frei Nazareno Confalone, né? Trabalharam juntos. Como é que foi essa parceria deles? Eles eram considerados praticamente os precursores do modernismo nas artes em Goiás? Eles que foram essas pessoas que discutiram e se aproximaram dessa, vamos dizer assim, de uma geração que estava surgindo, que tinha também uma expectativa e um desejo de trabalhar com a arte. Pois é, e aí eles criaram a Escola de Belas Artes, a Escola de Artes, que hoje é arquitetura da PUC Goiás. Como é que foi esse trabalho? É interessante que foi um processo embrionário, né? Eles criaram uma Escola de Belas Artes que, com o desenvolvimento na antiga UCG, atual PUC, criou-se a Faculdade de Arquitetura. Na época, a UCG precisava de um curso a mais para ser reconhecida pelo MEC. E foi recebido com muita alegria essa ideia de incorporar essa escola. E ele também influenciou na criação da Escola de Artes da Universidade Federal. Olha a importância desse homem para as artes, Enzo. Ele criou praticamente as duas escolas das duas universidades primeiras de Goiânia, de Goiás, né? E ele tinha o trabalho também de próximo aos redentoristas, onde é a escola. Como que é isso? Bem, são questões que caminham paralelas, né? Os redentoristas, quando eles chegaram aqui em Goiás, eu sempre digo que o Gustav Ritter ali, ele está instalado num triângulo católico. Eu sempre digo isso porque nós temos a igreja matriz de Campinas, que na época era Campininha das Flores, mãe de Goiânia, né? Campinas Correto. É mais antiga do que a nossa capital, e os padres redentoristas instalados no hoje sede do Instituto Gustav Ritter, e do lado as irmãs alemães criaram o Colégio Santa Clara. Eu digo que ali ele é abençoado, né, pela Igreja Católica, mas o mais interessante, Enzo, é que a nossa escola hoje, né, já levando para a atualidade,
ela prima também pela diversidade em todos os níveis, né? Religioso, geográfico, cultural. E aí, essa Casa de Paz Redentoristas, quando o Estado, por meio do governador Henrique Santilo e o secretário na época, Kleber Adorno... Na década de 1980, isso. Exatamente. Tiveram, assim, a ideia de criar o primeiro centro cultural. Eles acharam que seria uma homenagem justa a esse homem que impactou a arte em Goiás. Então, a escola sente-se muito honrada de ter sido nomeada por essa pessoa que tão importante para a cultura, para a educação. Então, Instituto de Educação e Artes Gustavo Ritter é um mérito muito do artista e mérito também dessa época política, né? E o próprio prédio onde vocês estão também é um acervo histórico da arquitetura da cidade, né? Um prédio tombado, né? Com certeza. Outro dia eu li uma matéria assim, os 10 motivos para amar Campinas. Eu fiquei muito orgulhoso, o Gustavo Ritter estava entre eles, né? O Instituto. Nós temos a nossa casa, como vários espaços aqui em Goiânia, né, como o Teatro Goiânia, o Coreto, tem influência da Art Deco, né, desse movimento arquitetônico. E a nossa escola, ela preserva algumas instalações. Na verdade, preserva o máximo que nós podemos. A gente tem um cuidado muito especial, nós temos uma relação muito boa com a Secretaria, que nós somos da Secretaria de Educação de Goiás. Nós temos uma ótima relação com a Secretaria de Cultura, né, com o secretário César e toda a área da Superintendência de Patrimônio, que também acompanha quando a escola precisa passar por algumas reformas, por algumas adaptações, para a gente preservar esta arte, este olhar artístico e principalmente a arquitetura Art Deco, que ela é muito bonita, né? Quer dizer que o acervo material lá, a riqueza material que vocês têm no sentido histórico é relevante também. É relevante, Enzo, eu poderia dizer que nós temos a cultura material e a imaterial, né? Sim, que é o ensino de arte. A própria homenagem, né, é imaterial também, né? É imaterial. Sim, nós temos, eu posso te citar os arcos, a capela. A capela é tão bonita que eu sempre brinco que no teto dela tem uma mensagem que eu não consigo identificar. Outro dia um professor começou a fazer uma leitura dos símbolos, dos códigos, né, como se contasse uma história. Então nós temos vitrais, pisos, azulejos. Na última reforma, há 7 anos, teve de construir especialmente alguns azulejos que não se fabricavam mais na época. Então a gente tem um cuidado muito especial porque é uma casa muito bonita. Edilma, vamos agora falar da escola. A gente ensina os nossos alunos a não desistir dos sonhos, a acreditar que tudo é possível quando a gente quer de verdade. Uma vida inteira dedicada a mudar outras vidas por meio da educação, da cultura e da arte. Recentemente, vocês tiveram o nome trocado para Instituto. O que representou, o que veio por trás dessa mudança, dessa nova nomenclatura? Bem, a nossa escola era chamada Centro Cultural Gustavo Ritter. E nós tínhamos os cursos de artes de música, dança e teatro. Há 3 anos atrás, nós fomos convidados a criar o ensino médio, ou seja, escolarizar a escola. Nós fizemos um projeto, o Conselho Estadual de Educação acompanhou e nós decidimos, exatamente por ter o ensino médio hoje, chamar de Instituto de Educação e Artes Gustavo Ritter, para ampliar o projeto. Então, nós temos hoje 2 modalidades de ensino. Nós temos o ensino dos cursos de música, dança e teatro e, associado a isso, o ensino médio, que é o itinerário em artes, que também música, dança e teatro, no novo ensino médio, que é comitante. Então, no período matutino, Enzo, o aluno ele faz os cursos das disciplinas da base comum, associado a uma área de cultura que ele escolhe, ou música, ou dança, ou teatro. E está sendo muito feliz esse projeto, que é um projeto pioneiro e inovador em nível nacional. Deixa eu entender melhor, mas esse aluno do ensino médio, ele sai fortalecido na área de artes, ok. Mas ele está lá na concorrência, vamos à expressão antiga lá, do vestibular, ok? Sim. Mas na área de exatas, na área de biológicas, ele não concorre de uma forma um pouco desigual com os outros, já que o foco é artes?
Mas isso que eu vou te falar, se o foco é em artes, o perfil desse aluno que nós recebemos também está voltado para artes. Porque nós estamos chegando à conclusão que a procura para essa forma de ensino, que é essa modalidade de artes, ela nos surpreendeu. Para você ter uma ideia, nós temos uma lista de espera de mais de 40, 50 alunos. Então isso vem corroborar o planejamento do curso, que tem espaço para as pessoas que querem, inclusive, fazer curso na EMAC, continuar os estudos em música, dança e teatro ou as modalidades próximas, né? E os cursos livres continuam, por exemplo, independe, a pessoa quer se aperfeiçoar em alguma modalidade artística, independente do ensino médio, ela pode fazer um curso lá livre. Nós continuamos normalmente o atendimento do ensino de artes. Nós temos uma média de mais de 1.000 alunos em música, dança e teatro, independente do ensino médio. Então a escola hoje oferta à população de Goiânia 2 modalidades, que uma é o ensino básico e a outra o ensino de artes. Elas caminham juntas, mas elas são paralelas e separadas, independentes. Certo, e é uma instituição pública, não se paga para fazer... Sim, é um investimento do governo de Goiás na educação, na cultura. Eu devo dizer também que no ensino de artes, Goiás é privilegiado, também tem a Escola Basileu França, que também oferece cursos dessa mesma área. Então, sim, eu acho que Goiás é um celeiro de talentos. Mas fala um pouquinho desses cursos especificamente, ou de dança, de música, enfim, Sim. Conta um pouquinho dos cursos que são Bem, oferecidos. na área de música, nós ofertamos praticamente todos os instrumentos. Nós temos orquestras, temos banda, temos trios, temos duos, nós temos corais. Na área de dança, nós temos o balé clássico, nós temos o jazz, nós temos as danças urbanas. E com foco no nosso balé clássico, Enzo, nós temos campeões a nível internacional. Vocês, vamos dizer assim, exportam artistas? Como Nós exportamos talentos para vários países da Europa, como Alemanha, como Itália, como Suíça. Nós exportamos recentemente para a África do Sul, para Cazaquistão, Mônaco. Então, assim, é uma escola que ela é considerada uma das referências do balé clássico no país. E no teatro também. Nós temos hoje alunos das 3 modalidades, dos 5 aos 80 anos. E o teatro também é premiado. Nós viajamos para 3 estados e ganhamos prêmios. Melhor atriz, melhor espetáculo, melhor diretor. E, então, assim, é um orgulho muito grande você estar contribuindo com a formação artística, né, desses adolescentes, desses adultos, dessas crianças. Né? É maravilhoso o projeto. Para encerrar, Gustav Ritter fosse vivo hoje, o que ele acharia da escola, do instituto? Olha, eu creio que ele ficaria orgulhoso. Eu creio que a família dele também ficaria orgulhosa. Ele tem família em Goiânia ainda? Tem família, nós estamos fazendo contato, inclusive. Eu falei para você de uma recente coincidência, né, que chegou para mim o nome do Konrad Ritter, que é o neto dele, né, que eu estou agendando. Só para pronunciar direitinho, Ritter, né? Ritter. Não confundir, né? Por favor, né? E eu tenho certeza que o alemão ficaria muito feliz da homenagem que nós estamos ali prestando a ele com todo esse serviço da arte. E ele, Enzo, que impactou a arte nesse estado de Goiás. Perfeito, Edmar. Parabéns para você, toda a equipe do Gustav Ritter, professores, colaboradores e alunos, né, que ajudam a preservar a cultura do nosso estado com esse trabalho. Enzo, eu queria até agradecer em nome da equipe do Gustav Ritter, né, composta por servidores, professores, alunos, pais e mães de alunos e comunidade em geral, pelo apoio que nós recebemos. Ok, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.